Continuando com o estudo da circunferência, vamos agora estudar a soma das amplitudes dos ângulos internos de um polígono convexo inscrito numa circunferência. Ora, um polígono é irregular se tiver os seus lados todos diferentes. Por exemplo, temos aqui um polígono com 6 lados e é um hexágono e ele é irregular. O comprimento dos lados do hexágono não é igual. Num polígono qualquer, quando eu prolongo um dos lados, eu obtenho aqui um ângulo exterior, portanto é o ângulo externo. Dentro do polígono eu tenho 6 ângulos internos. Então, recapitulando, um ângulo externo é um ângulo que está no prolongamento de um dos lados e lá dentro faz o ângulo interno. Como vocês veem, aqui temos um ângulo raso, então o ângulo interno adicionado com o ângulo externo, as suas amplitudes dão sempre 180 graus. Num polígono convexo, qualquer que seja o número de lados, a soma das amplitudes dos ângulos externos é sempre um ângulo giro, ou seja, é sempre 360 graus. Se eu prolongasse todos estes lados, eu ia obter 6 ângulos externos e estes 6 ângulos externos somados davam uma amplitude, se eu somasse todos, eu ia obter 360 graus. S de soma é de externo. Então, a soma dos ângulos externos de qualquer polígono é sempre 360 graus, seja ele irregular ou regular. Polígono regular são todos os polígonos que têm os lados todos iguais. Por exemplo, se eu tiver aqui um polígono com 12 lados, um decágono, eu vou ter 12 ângulos internos e vou ter 12 ângulos externos. Se a soma dos ângulos externos é 360 graus, quanto é que será a amplitude de um único ângulo externo? Ora, se temos 12 lados, será dividir por 12, como é lógico. Portanto, qualquer ângulo externo tem de amplitude 360 graus a dividir por n, ou seja, pelo número de lados. Como o polígono é regular, todos os ângulos internos são iguais. E há uma fórmula para isso mesmo. Um ângulo interno será a soma a dividir por 12. Então, a soma a dividir por 12, nós já vimos a soma que era 1800, se não víssemos a soma, substituímos aqui, portanto, a soma dos ângulos internos a dividir por número de lados dará a amplitude de um único ângulo interno. Neste caso, já vimos que era 1800, dividindo por 12 dará 150 graus, a mesma coisa que nós já fizemos aqui em cima. Continuando o estudo dos polígonos regulares, um polígono é regular sem todos os lados com o mesmo comprimento e todos os ângulos com a mesma amplitude. Por exemplo, temos aqui 2 polígonos regulares, um triângulo e um quadrado, têm os lados todos iguais. Eles serão inscritos numa circunferência se todos os seus vértices pertencerem à circunferência, porque um polígono está inscrito numa circunferência quando ela contém todos os seus vértices desse polígono. Então, reparem, o triângulo tem 3 vértices e os 3 vértices pertencem à circunferência. O pentágono está inscrito porque tem todos os seus vértices na linha da circunferência, etc. Temos agora um exercício para resolver. Considera o octógono regular inscrito na circunferência de centro O e raio 6. Ora, um octógono tem 8 lados. Se eu pegar em cada vértice do octógono e unir ao centro, eu vou ter também 8 triângulos geometricamente iguais. E como o raio é 6, eu posso dizer que todos estes lados dos triângulos têm 6 cm de comprimento. São triângulos isósceles. Vamos então responder a algumas perguntas. A primeira pergunta é: qual é a amplitude do arco AB? Ora, o arco AB será este arco que está aqui. Qual será a amplitude dele? Ora, como tem os lados todos iguais, vai ter também os arcos todos iguais. Uma volta completa de uma circunferência tem 360 graus, a dividir por 8 vai-nos dar 45 graus. Então, eu sei que este arco tem 45 graus e todos os outros arcos também têm 45 graus. Depois quero, na linha B,
a amplitude do ângulo COD. Ora, o ângulo COD é este ângulo que está aqui dentro. É um ângulo ao centro. Os ângulos ao centro têm a mesma amplitude que os arcos correspondentes. COD é igual também a 45 graus. E todos os ângulos que estão aqui são ângulos de 45 graus, todos eles. Seguidamente, na linha C, eu quero a amplitude do ângulo FEO. O ângulo FEO será este ângulo aqui. Temos dois caminhos para calcular. Ou vamos calcular pelo arco correspondente, e como ele é um ângulo inscrito, ele pode ser metade do arco correspondente. Ora, o arco correspondente são 3 ângulos de 45, logo ele ia ter metade da amplitude do arco. Outra maneira é pensar que temos aqui um triângulo que tem aqui um ângulo de 45 graus e que estes lados são iguais porque são os raios da circunferência. Então, este ângulo aqui é igual a este ângulo porque a lados iguais opõem-se ângulos iguais. Eu já cá tenho 180 graus. Se eu subtrair os 45, eu vou obter 135 graus. E como eles são iguais, é só fazer 135 graus a dividir por 2, que dará 67,5. Portanto, vamos obter então uma amplitude de 67 graus e meio. Na linha D, pedem-nos a amplitude do ângulo HGF. HGF é este que está aqui. Ou seja, dois ângulos de 67,5. Portanto, será igual a 67,5 vezes 2, ou seja, 135 graus. A outra maneira que eu há bocadinho falei era pegar no arco AF e dividir por 2. E o arco AF é 3 vezes 45 graus a dividir por 2, que também dá 135 graus. Na linha E, pedem-nos a área do octógono e que apresentemos o resultado arredondado às décimas e, se em cálculos intermédios quisermos fazer alguma aproximação, conservarmos no mínimo 3 casas decimais. O octógono é formado por 8 triângulos, todos iguais. Então, a área do octógono será igual a 8 vezes a área de um triângulo. 8 vezes base vezes a altura a dividir por 2. Naqueles triângulos que nós temos ali, nós não sabemos nem a base, nem sabemos a altura. A única coisa que nós sabemos é que tem 6 por 6, sabemos aqui este ângulo e sabemos estes ângulos que estão aqui. Não temos as outras medidas. Se o triângulo é retângulo, porque a altura faz sempre um ângulo reto com a base, se o triângulo é retângulo, temos duas matérias. Temos Pitágoras e temos a trigonometria. Pitágoras trabalha com lados e nós só temos um dos lados do triângulo. Portanto, se vocês repararem, com o ângulo reto, eu só tenho o lado 6. Não sei nem aqui, nem aqui. E sei que tenho aqui 67 graus e meio. É a única coisa que eu sei. Portanto, eu não posso ir por Pitágoras porque tenho duas incógnitas. Então, tenho que ir mesmo pela trigonometria. Então, vamos fazer aqui uns cálculos auxiliares. E vou tentar começar por descobrir x. Então, qual será a altura do triângulo? X é o cateto oposto do 67,5. Portanto, x corresponde ao cateto oposto. 6 corresponde à hipotenusa. Com o cateto oposto e com a hipotenusa, a razão trigonométrica que nós usamos é o seno. O seno de qualquer ângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O ângulo é de 67 graus e meio. O oposto nós pusemos a letra x e a hipotenusa é 6. Vamos trabalhar como se fosse uma regra de 3 simples e então já vamos descobrir que x será 6 vezes o seno de 67,5, que eu vou arredondar então para as tais 3 casas decimais que me pedem.
5,543 aproximadamente. Para descobrir y, eu vou dizer que y corresponde ao cateto adjacente, o 6 corresponde à hipotenusa, então com adjacente e com hipotenusa o que nós usamos é o cosseno, e o cosseno do ângulo é igual à medida do adjacente a dividir pela hipotenusa. O cosseno de 67,5 será igual, o adjacente é y e a hipotenusa é 6. Vamos trabalhar como se fosse uma regratriz simples. Y vai ser igual a 6 vezes o cosseno de 67,5. E arredondado a 3 casas decimais, o y tem valor de 2,296. A base do triângulo são 2 vezes o y, porque o y é só até à parte em que é reto. Nós temos aqui y e deste lado temos outro y. Portanto, o b é somar o y. Então, se eu multiplicar a amplitude do y por 2, portanto, o b é 2 vezes 2,296. Ou seja, o b vai ser aproximadamente 4,592. Estamos a fazer um valor aproximado às 3 casas decimais, como é pedido ali no enunciado. Então, agora já estou em condições de calcular a área do octógono. Portanto, será 8 vezes a base que acabamos de ver, que é 4,592, vezes a altura, que nos tinha dado 5,543, e dividir por 2. E vamos à calculadora dar um valor arredondado às décimas, como é pedido ali no enunciado. 101,8 centímetros quadrados. Vamos agora aprender a calcular o comprimento do arco de uma circunferência. Ora, vocês já sabem que nós, quando temos uma circunferência, o raio com outro raio faz um determinado ângulo aqui. E esse ângulo tem um arco correspondente, que é o arco AB. Sabemos que o arco tem a mesma amplitude que o ângulo, mas eu não quero saber a amplitude, eu quero saber o comprimento. Quanto é que tem em comprimento o arco AB? Em centímetros, em decímetros, em metros? Qual é a medida com uma régua, não em amplitudes de graus? Para eu poder calcular, eu tenho que fazer aqui uma relação em que os 360 graus de uma circunferência há uma relação com o seu perímetro. O perímetro de uma circunferência é 2πr. E o perímetro da circunferência tem uma correspondência com uma volta completa, portanto, com 360 graus. O perímetro corresponde a 360 graus. Como eu só quero um bocadinho, eu quero o comprimento da corda AB. Como eu quero saber o comprimento, eu vou chamar L. L vou representar o comprimento. Então, qual será o comprimento de A a B? Vai corresponder a esta amplitude do ângulo que está aqui. Portanto, eu sei que o ângulo é alfa, então o arco também vai ser alfa. Então, este comprimento corresponde a este ângulo. Por isso, o L vai corresponder ao ângulo. Uma regratriz simples, onde eu quero saber o comprimento L. Então, se eu resolver a regratriz simples, eu vou descobrir que o L é igual a 2πr vezes alfa a dividir por 360 graus. Vamos ver um exemplo. Eu quero determinar o comprimento do arco AB de uma circunferência de centro O e raio 5, em que a amplitude do arco AB é 30 graus. Então, vejamos aqui um exemplo. Temos uma circunferência, temos aqui um ângulo ao centro de 30 graus, o raio é 5 e eu quero saber quanto é que tem aqui o comprimento, ou seja, quantos centímetros tem este arco. Então, como há bocado vimos, vamos ter que calcular o perímetro daquela circunferência. O perímetro é 2 vezes o π vezes o raio, que é 5. Ou seja, o perímetro é 10π. Então, aplicamos a regra 3 simples. O perímetro corresponde a uma volta completa, ou seja, a 360 graus. O lado que eu quero saber vai corresponder à amplitude do arco. Se o ângulo ao centro tem 30 graus, o arco também vai ter 30 graus. Então, o comprimento do lado corresponde aos tais 30 graus.
Aplicando a regra 3 simples, o L vai ser 30 vezes 10π a dividir por 360. Posso cortar aqui um zero. Vai ser 30 sobre 36π. Se eu quiser o valor exato, era só simplificar aquela fração, que daria 5/6 de π. Se eu pedir o valor aproximado e eu peço às centésimas, é só ir à calculadora e vai dar aproximadamente 2,62, portanto, às centésimas, centímetros. Vais agora tu responder ao exercício que diz que a figura representa a Maria a andar de baloiço, portanto, a Maria tão depressa está aqui nesta posição A, como tão depressa está aqui nesta posição B. O comprimento da corda que sustenta o baloiço é 1,5 m e o ângulo que ela faz entre a posição A e a posição B é um ângulo de 120 graus, por isso o arco também é de 120 graus. E isto é como se fosse um ângulo ao centro, porque se ela desse uma volta completa, seria assim. E ela só está de A para B. A pergunta é, qual é o comprimento do arco descrito pelo baloiço, ou seja, quanto é que mede em centímetros, neste caso em metros, portanto ali metros, quanto é que mede em metros a distância percorrida da posição A até a posição B. Área de um setor circular. Um setor circular é uma parte de um círculo que é limitada por 2 raios e por um dos arcos que eles determinam. Portanto, eu tenho aqui um raio, terei aqui outro raio e tenho aqui o arco. E aqui a verde eu tenho um setor circular. Portanto, o setor circular é esta parte verde. Qual será, então, a área deste setor circular? Ora, tal como nós vimos, estamos a falar de área. A área de uma circunferência πr ao quadrado. Tal como o perímetro, a área da circunferência também corresponde a uma volta completa. Portanto, πr ao quadrado corresponde a 360 graus. A área do setor circular vai corresponder àquele arco que está ali. Se o ângulo tem alfa de amplitude, o arco também vai ter alfa de amplitude. Portanto, a área do setor circular vai corresponder a alfa. Aplicando aqui a regra 3 simples, porque eu quero saber, então, qual é a área do setor circular. A área do setor circular vai ser alfa vezes o πr ao quadrado a dividir por 360 graus. Vamos fazer um exercício para aplicar isto. Determina a área do setor circular OAB, sabendo que a circunferência tem raio 3, apresenta o valor exato. Portanto, temos então aqui uma circunferência e eu quero saber a área deste setor circular que está aqui a cor laranja. A única coisa que eu sei é que o ângulo ao centro tem 60 graus, então o arco também vai ter 60 graus. E 3 cm é o valor do raio. Então vamos fazer o que fizemos há bocadinho. Portanto, eu quero saber a área, então a área da circunferência é π vezes raio ao quadrado, neste caso o raio é 3. O valor exato será 9π. Pronto, então 9π é uma volta completa. A área do setor, que é o que eu quero calcular, vai corresponder não a uma volta completa, mas apenas a uma parte, a 60 graus neste caso. Aplicando a regra 3 simples. A área do setor circular será 60 vezes 9π a dividir por 360 graus. Posso cortar então aqui os zeros, o que vai dar 54 sobre 36π. Vou simplificar aquela fração que dá 3 meios de π. Se ainda quisesse, podia dizer que era 1,5 π centímetros quadrados. Vais fazer aqui o exercício 2, onde vais ter que calcular então a área deste setor circular. No exercício 3 temos uma figura, temos 2 trajetos. Temos um trajeto que está aqui a vermelho, um centímetro, um arco e outro centímetro aqui, porque aqui também temos 1 centímetro. E temos o trajeto azul, que é o que está aqui, só apenas o arco. Portanto, é só a parte que vai de A até B. E a pergunta é qual é o trajeto mais longo. Ou seja, se eu me quiser deslocar do ponto A para o ponto B,
Será que é mais rápido ir pela linha azul ou será mais rápido ir 1 centímetro, linha vermelha e 1 centímetro? É esta a pergunta. E depois pede para comparar as áreas cor laranja e a área amarela. Ora, a área amarela nós já sabemos, é a área de um setor circular. Portanto, é como se eu tivesse uma circunferência, tenho o centro, tenho um ângulo de 120 graus e um raio 2. E então isto é a área amarela. A área cor laranja, como as circunferências são circuncêntricas, o ângulo é o mesmo. Como é que eu vou descobrir esta área aqui? Se calhar basta calcular a área do setor maior, a área que está aqui a azul, e depois pegar na área do setor azul e subtrair a área do setor amarelo. E fazendo esta subtração, eu vou obter a área do setor laranja. No exercício 4, eu quero calcular a área da parte colorida de cada figura. Ora, na linha A, eu quero calcular aqui esta parte laranja. Se eu pensar na figura toda, ela é um setor circular. Se eu tirar esta área aqui, que é a área de um triângulo, vai-me dar a parte que está ali. Portanto, para calcular a área laranja, é fazer a área do setor circular de ângulo reto de raio 4 cm, fazer a área deste triângulo e uma subtração. Na linha B, eu não vou dar dicas, mas não se esqueçam que temos um setor circular retirando uma circunferência, de raio 1 neste caso.